Momento da pregação, Bruno G, edição de número 60, São Mateus capítulo 20, versículo 1 em diante, a parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Leamos o texto sagrado. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-se-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz ele: Ide vós também para a vinha e recebeis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. Recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então Jesus aqui fala nessa parábola acerca dos trabalhadores e do patrão que tinha uma vinha, que estava chamando empregados para laborarem nesta vinha, com relação aos céus, ao reino de Deus. Essa parábola é muito interessante porque ela possivelmente é baseada no fato real do que ocorria geralmente com os judeus, pais de família que tinham a sua vinha. Obviamente que não da maneira pela qual Jesus falou, né? Mas na sua aparência sim. Então Jesus fala acerca de um pai de família que saiu de madrugada a procurar trabalhadores para a sua vinha, claro, com o fito de assalariá-los, porque um verdadeiro patrão, empregador, sabe que tem a incumbência, a responsabilidade de pagar por aquilo que lhe foi ofertado, por aquilo que foi tratado. Inclusive, essa passagem é muito interessante, né, e serve para embasamento, para exatamente refutar os maus patrões, os maus empregadores que exploram o trabalho dos trabalhadores e pagando um pequeno, ínfimo salário. Em contrapartida, ele se enriquecendo à custa dos trabalhadores. E também com relação à própria higiene do local, o ambiente, que às vezes não é os mais ou dos mais melhores, bem como as horas prestadas de trabalho, que podem exatamente serem tratadas como trabalho escravo. E aqui Jesus, já nesse primeiro versículo, ele refuta exatamente o mau patrão, porque de fato, se somos de Deus, de fato, se estamos de acordo com o Evangelho,
nós temos que seguir aquilo que Jesus manda. Não há pecado nenhum em ser patrão, empregador, assim em ser um aproveitador, explorador do trabalho alheio e não pagar o salário devido e muito menos desrespeitar os direitos dos trabalhadores. Isso com relação ao reino dos céus é da mesma maneira, porque imagine só, Jesus disse que os trabalhadores, os obreiros, são dignos do seu salário. Aí você é, entre aspas, um patrão, porque a igreja você criou. Você é o responsável, presidente de uma entidade religiosa. Tem obreiros, ceifadores trabalhando para não só ganhar almas, mas para sustentar essa igreja. E você não paga a prebenda para o que está trabalhando. Inclusive busca brechas na lei para configurar-se aquele trabalho, um trabalho voluntário que não é devido nada. Isso é, à luz do Evangelho, fazer a mesma coisa que o patrão mal faz. Então, quanto pecado existe por aí, quantos homens e mulheres de Deus dando a sua vida em prol das almas de fato e não do dinheiro, e sendo representantes de entidades religiosas que não dá-lhes a mínima, que não lhes ajuda em nada. Ai desses tais, tá? Trazendo isso para os dias atuais, vejo que essa palavra é forte. Essa palavra que Jesus fala através dessa parábola, realmente ela é abrangente, toca para todos. E ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E aqui também fala do tratamento, não do tratamento de cumprimento, mas do tratar, do celebrar contrato, mesmo que seja verbal e não escrito, de dizer, olha, você tem um acordo comigo, você presta para mim serviços, eu em contrapartida lhe devo o salário. E quando não há o pagamento da prestação feita, ou quando não há a prestação feita, ambos estão errados à luz do Evangelho, porque concordaram e descumpriram seu acordo, o contrato. Com relação ao Evangelho, da mesma maneira, quantos que prometem fazer a vontade do Senhor e não fazem? Deus cumpre aquilo que Ele fala. Passei os céus e a terra, suas palavras vão de passar. No entanto, você acaba descumprindo aquilo que você prometeu. E a Bíblia é enfática ao dizer que é para nós não fazermos voto de tolo. Que a palavra voto quer dizer promessa. Ou seja, não é para nós prometermos e não cumprirmos, tá? Porque sairíamos iguais os políticos, seríamos hipócritas. Então, isso serve no âmbito espiritual, no âmbito profissional, no âmbito social, né? Inclusive com relação ao trabalho eclesiástico, tanto o primeiro versículo como o segundo de São Mateus 20. E saindo perto da hora terceira. Aqui, com relação às horas, há uma diferença, obviamente, das que são contadas no Ocidente, no Brasil especificamente, e nos dias atuais. Porque na época dos judeus se contava da seguinte forma: ao iniciar o sol e ao pôr do sol. Então, ao iniciar o sol, que seria por volta das 6 horas da manhã, se contava a primeira hora. A segunda hora era 7 horas. E a terceira hora era 9 horas. Seria 9 horas da manhã. E assim sucessivamente. Quando se fala na
hora terceira era 9 horas da manhã. Então, saindo perto das 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos, sem trabalho, obviamente procurando trabalho e não encontrando, estavam na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo, e eles foram. Veja só, no versículo 2, Jesus nos conta que ele ajustou com trabalhadores um dinheiro por dia e mandou-os para sua vinha. Foi atrás dos trabalhadores. Na hora terceira, 9 horas, procurou ociosos na praça para trabalharem para ele. No versículo 5, diz o seguinte: saindo outra vez perto da hora sexta, isso era por volta do meio-dia, fez o mesmo, e também por volta das 3 horas da tarde, que era a hora nona. E saindo perto da hora 1/10, 6 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou aos tais se eles estavam ali simplesmente por estar, porque que eles andavam ociosos todo dia, pois já estava no final do dia. Disseram eles, portanto, ninguém nos assalariou. Diz ele, então, ide vós também para a vinha e recebeis o que for justo. Então aí nós vemos 3 grupos de trabalhadores que o Senhor chama, que o Senhor convoca para a sua vinha. Os trabalhadores, de fato, os que andam ociosos, melhor dizendo, sem trabalho, e os que andam ociosos não porque querem, porque não encontram trabalho, ou quando encontram não são assalariados. Olha que interessante isso. Que no Evangelho, que no mundo espiritual, cabe todas essas 3 categorias. E Jesus faz um papel aqui, ou pelo menos contando essa parábola, revela um papel muito interessante dele, do próprio Pai, que era ele, vice-versa, já que se tratava do mesmo Deus, ou de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não é preconceituoso, que Deus não sai falando que aquele é vadio, que aquele não quer nada com a vida, que aquele está assim porque está. Ele vai atrás dele, dela, e diz: olha, em tal lugar eu tenho emprego, queres trabalhar? Eu lhe assalariarei. Olha que interessante, olha que visão de mundo, olha que sociedade perfeita, se assim fosse o Estado. Há muitos que questionam: o Estado não pode ser paternalista, não pode ser um Estado pai que ofereça tudo a todos. Não é isso. É necessário que numa sociedade, para acabar com as desigualdades, para acabar com a fome, para acabar com a pobreza, tenha-se esse proceder, essa mentalidade que no Evangelho é proposta, que a Igreja do Senhor, que somos nós, tem essa incumbência exatamente de não ser preconceituosa, de não ser uma pessoa que vá atrás de boatos, que não faça acepção de pessoas, que convoque, que busque o diálogo, que lhe ofereça a solução, a oportunidade, antes de estar falando. Olha que muito interessante isso, tanto para o mundo espiritual como para todas as outras áreas da nossa própria vida. Se isso funcionasse, no Brasil nós não teríamos mais de 14 milhões de desempregados. Se o Estado de fato cumprisse com as suas obrigações, nós não estaríamos nesse caos, nesse mar de lama, de corrupção. E depois critica o Estado por ser paternalista. Imagina se ele não fosse.
como que iria funcionar. Os privilégios seriam só para uma determinada classe ou grupo, somente uma elite. E aqui não venha me querer dizer que eu sou de esquerda, de direita, comunista, nada disso. Estou falando do Evangelho, que seria muito interessante se fosse levado os princípios do Evangelho, da Boa Nova de Cristo, para um Estado, para a sociedade, para beneficiarem a todos. E isso não tem nada de comunismo, é só constatar fatos, procurando sanar todos os problemas a partir de fazer a averiguação das necessidades e suprir. Isso o Brasil, como Estado, tem como fazer isso. Não faz por conta da corrupção, da mentira, da hipocrisia, da demagogia. E o interessante é que muitos dizem que são cristãos, inclusive que trabalham no poder público, dizem que são de Deus, mas não fazem exatamente isso que Jesus nos revela aqui, que é procurar o sujeito que está, por exemplo, se for, obviamente, aí no campo profissional, secular, procurar o sujeito. Por que você está nas ruas dessa maneira? Por que você está ocioso? Por que você está sem trabalhar? É porque você não quer ou porque não tem uma porta de emprego aberta? É porque você não quer ou porque as pessoas te enganaram, lhe ofertando um emprego que não lhe dava, ou um trabalho que não lhe dava salário? Isso Jesus mostra aqui que o pai de família, representando exatamente Deus, faria, estava fazendo e sempre fará. Olha que interessante pensarmos nisso. Porque se assim fosse, por isso que o Evangelho, sua totalidade, completude, numa sociedade se torna utópico. Porque onde que você vê isso? Eu sei que existem exceções à regra, que tem pessoas que fazem, mas você não vê a maioria fazendo isso. Você não vê até mesmo o Estado fazendo isso. Você vê um Estado que às vezes ajuda assistencialmente, no entanto, a ajuda é muito pequena. Deveria haver, de fato, um emprego e o salário digno para quem, obviamente, pode trabalhar e, portanto, assim, de fato, houvesse a dignidade da pessoa, o respeito pela pessoa. Então, meus caros, nós temos que pensar nesse sentido, que muitas das vezes a gente diz que é cristão, que é de Deus, mas vê o próximo passando necessidade, tendo nós condições de ajudar, ao menos com um emprego, ou falar com alguém para encontrar algo para aquele, lhe dar um salário, e não fazemos, e passamos aí a taxar o sujeito de malandro, que não quer nada com a vida, que não tem responsabilidade, que quer viver como um vadio, como um vagabundo. E não é verdade. O Evangelho é diferente. Quem segue o Evangelho, quem é da luz, procede de uma maneira totalmente diferente. Vai atrás. Jesus veio para as ovelhas desgarradas de Israel. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para os feridos. E nós temos que ter essa concepção do Evangelho, esse entendimento, porque do contrário nós vamos ser igual aos religiosos da época, fariseus, hipócritas, e nós, dessa forma, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. E até mesmo teremos benesses, bênçãos de Deus aqui nessa vida. Portanto, é necessário meditarmos acerca disso e aplicarmos no nosso cotidiano. Parar, pensar duas vezes antes de estar taxando alguém disso, daquilo. Porque quem é cristão, de fato, ele tem esse entendimento. Às vezes você é cristão da sua religião, do catolicismo, do protestantismo, mas não é cristão de Cristo. E aí que complica, porque a religião te ensina uma coisa,
ou a religião, ela até no plano teórico te ensina muito, mas não cobra da sua prática. Agora no Evangelho, Deus cobra de nós a prática. Para que realmente nós sejamos justificados, é necessário nós pôr em prática a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus diz em sua palavra que só serão justificados aqueles que sejam praticantes da sua verdade. Seu irmão São Tiago fala da mesma maneira. Então, meus caros, há muita enganação, há muita hipocrisia por parte de muitos. Nós temos que rever os nossos posicionamentos. Nós temos que, de fato, parar, analisar e meditar, porque senão vamos ser enganados pelo maligno. Enganados por conta do preconceito, de não procurar examinar primeiramente, enganados pela arrogância, pela intolerância, enganados pela visão distorcida das coisas e etc. O Evangelho funciona dessa forma, em todos os âmbitos, principalmente espiritual. Muitos ficam se queixando, mas como esse que era drogado, esse que era do mundo do crime, essa que era do mundo da prostituição, e essa que era do mundo da bebedeira e vice-versa, não pode estar no reino, não pode estar fazendo a obra, porque eu sou mais santo, porque eu sou mais melhor. Isso não existe no Evangelho. Deus convoca, Deus chama a todos. Deus tem prazer na salvação de todos. E se não vou colocar isso para a sociedade, da cidadania terrena, também Deus quer que todos sejam abençoados. Aliás, que todos sejam dignificados, que todos sejam de fato respeitados, que haja emprego, que haja salário, que haja todos os direitos dos indivíduos realmente cumprimento dos tais, porque do contrário não se torna, jamais será uma sociedade justa e igualitária. A igreja tem esse papel de influenciar essa sociedade, já que Jesus nos cobra dizendo que é para nós sermos a luz do mundo e o sal da terra. O sal da terra é para conservar essa sociedade. A luz do mundo é para iluminar as trevas. E a iluminação e o sal é essa visão diferente, essa visão que até parece ingênua, essa visão até que parece tola e ineficaz, mas é o Evangelho. Convocar a todos, procurar o direito de todos, ter o mesmo tratamento para com todos, parar de falar mal dos outros, sem antes checar as coisas. Isso é Evangelho. Isso é ser cristão de Cristo e não da religião católica ou protestante. Pensamos nesse sentido. Deus, portanto, não faz acepção de pessoa. Convocou os que são trabalhadores, convocou os que são ociosos e convocou aqueles que estavam no ócio não porque queriam viver no ócio, mas porque foram enganados, porque foram escravizados, explorados por um patrão injusto, por um empregador ímpio que não visava pelos direitos dos empregados e não enxergava-os como seres humanos, mas sim como simplesmente mão de obra, manufatura para lhes enriquecer. Tudo isso tem que ser rechaçado ou na vida daquela que tem exatamente o Evangelho do Reino. Isso tem que ser rechaçado num empreendimento, num emprego onde que o patrão é cristão. Isso tem que ser rechaçado onde os empregados são cristãos, porque é assim que deve ser.
E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, a seu responsável: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal. Não é o jornal, é a diária. Paga-lhes esse dia. E começou pelos derradeiros até os primeiros. Isso é complicado, né? Imagina se você aceita isso, seja bem honesto. O sujeito começou hoje a trabalhar, chegou no trabalho segundo a sua visão de paraquedas. E aí trabalhou 2, 3 horas. E hoje é a data do seu recebimento. Ele vai receber em primeiro lugar e vai receber a totalidade de um mês. A mesma quantia que você recebe durante um mês trabalhando. Você vai ficar realmente murmurando, falando mal. Você vai dizer que isso é uma baita de uma injustiça, que isso não pode ser assim, que deve-se dar valor à meritocracia. No Evangelho não existe mérito, até porque que mérito nós temos? Somos pobres, miseráveis, sem Deus nada somos. Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo sequer. Nós não temos méritos nenhum. Nós somos o que somos pela misericórdia do Senhor. Pela sua graça, o seu favor imerecido é que somos e que ganhamos e que vivamos nessa face da terra. Então, não pode haver arrogância, soberba, presunção de modo algum. Porque o Evangelho transcende, é diferente de toda a sistemática trabalhista dos homens, é totalmente diferente a todos os sistemas humanos na face da terra. Por isso que choca, por isso que faz as pessoas ficarem enraivecidas, fazem as pessoas ficarem pé da vida, porque não pode ser. Pelo fato de ter aprendido de acordo com a lei dos homens, de acordo com os costumes da moral de um homem tão pervertido, que acha que está fazendo justiça em dar prioridades para um e não para outros, em contrapartida está lucrando rios de dinheiro com isso. E quem segue essa visão, infelizmente, ainda não encontrou a Cristo Jesus, não se converteu de verdade. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, às 6 horas da tarde, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros lá, aqueles trabalhadores das 6 horas da manhã, que trabalharam das 6 da manhã até as 6 da tarde, em segundo, né, que seriam os primeiros, porque Jesus chamou eles em primeiro, o pai de família chamou eles em primeiro, nessa parábola que Jesus discorre, que haviam de receber mais, né? Eles disseram que deveriam receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, porque esse era o acordo. Foi tratado que o Senhor daria um dinheiro para ele, que o pai de família daria um dinheiro para eles, assim como foi para aqueles da hora 9, da hora 3 e também 1/10. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Não pode ser feito, isso é uma injustiça. Como que eu posso ser igualado a esse vadio, a esse que não trabalha, a esse que não fez nada? Isso não é certo. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Esse foi o acordo. Você ajuntou um dinheiro, que manda acordar. Você não acordou mais dinheiro. Você não fez um contrato dizendo: olha, eu ganho esse dinheiro, mas se vir outros trabalhando mais tarde ganhando o mesmo dinheiro, eu quero exatamente o reajuste. Eu quero um aumento. Mas não foi feito nada disso. Então, o patrão cumpriu com a sua obrigação, bem como o trabalhador.
Não te agravo, não ajuntas tu comigo um dinheiro, ou seja, eu não te ofendo, eu estou cumprindo com o meu papel. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar esse derradeiro tanto como a ti. Eu quero dar, é da minha própria vontade, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero. Esse é o patrão do Evangelho. Esse é Deus para com todos. Não é me lícito fazer o que quiser do que é meu. É claro que é. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? O bom é taxado de ruim, de injusto. E o mal é de bom. Esse é dos nossos. Mas esse não tem coração. Esse não pensa no outro. Esse não ama o próximo. Esse pensa em meritocracia. Esse pensa que as coisas se resolvem com privilégio para um e não para outros, de acordo com as suas próprias regras e convicções. E aqui cabe inclusive essa discussão que se tem no Brasil das cotas em universidades para negros, cotas também para pessoas de baixa renda. É necessário ter, com esse entendimento aqui do Evangelho, faz jus a isso, porque senão eles não terão oportunidade de trabalho, de emprego, de estudarem, de serem formados, se não tiverem dessa forma esse benefício. Então, da mesma maneira, Deus trabalha do jeito que Ele quer, porque Ele conhece a todos, Ele sabe que cada um pode suportar os julgos, cada um de nós suporta um determinado jugo, e tem aqueles que suportam julgos a mais que o outro não suporta. Então, por isso que ele tem que tratar de um modo diferente cada um. Ele conhece a cada um. Isso é tremendo, é maravilhoso, porque Deus sabe o mais profundo, o mais oculto de cada um. Deus não nos taxa de vadio ou de malandro, de vagabundo. Deus não nos julga pela aparência. Deus conhece o nosso paizinho no interior, conhece tudo o que pensamos, o que agimos, conhece quando às vezes nos indignamos, não porque somos ruins, mas porque de fato é necessário se indignar. Conhece, enfim, todas as nossas falhas, todas as nossas qualidades e todas as nossas vicissitudes. Então, para Deus, o Evangelho é dessa forma. Queira você ou não, Ele chama quem quer. Ele chama o mais terrível pecador e coloca diante dos grandões. Ele chama o perseguidor Saulo, que muitos até diriam que o nome dele seria certo, era de Saul, que se tornou o apóstolo Paulo, gentil, o pregador aos gentios, melhor dizendo, para pregoar o Evangelho, sendo agora perseguido. Deus faz coisas tremendas, diferente do homem que só pensa em si e age de acordo com as normas e leis criadas para seus próprios benefícios, seus próprios caprichos. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o que Jesus está querendo dizer aqui é que os primeiros que foram chamados para o ofício, para fazer a obra do Senhor, sente inveja, sente coisa ruim pelo outro, discordam do outro, não entendem o Evangelho. Por isso que os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros, porque para Deus isso pouco importa. O que importa realmente é a humildade. Aquele que é humilde e acata o pedido do Senhor, ele não tem nenhuma vontade em querer se aparecer, estar acima dos outros, em ser o primeiro ou seu derradeiro. O que importa é ele servir ao Senhor. Ele não se queixa como esses primeiros que
estavam trabalhando há muito tempo e receberam a mesma quantia do que aqueles que chegaram mais tarde. Quantos irmãos que queixam do outro irmão porque tem mais dom, ou porque é mais usado nas mãos do Senhor, ou porque tem a mesma graça de Deus na vida, ou porque o Senhor abençoa da mesma maneira, e ele que está ali há muitos anos trabalhando, às vezes também nem recebe tanto assim, se queixa por tudo. Deus não quer que ninguém se queixe. Os murmuradores da família de Coré perderam a salvação, a terra os engoliu pelo fato de murmurar do proceder de Deus. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Não adianta nós queremos, meus caros, de maneira alguma nós vamos ter acolhimento, digamos, de Deus nesse sentido. Não adianta nós queremos mudar aquilo que Deus já estabeleceu. Não adianta nós queremos dizer que Deus pensa de uma forma como Ele pensa de outra, tá? O Evangelho funciona assim. Então, nessa parábola nós aprendemos muitas coisas interessantes, tanto para a vida espiritual como para a vida corriqueira, para a vida cotidiana, que devemos ser empregadores ou empregados do bem, como esse pai de família, que devemos ser generosos, misericordiosos, bondosos, assim como o Pai do céu é misericordioso e bondoso para conosco, que nos alcança suas misericórdias, mesmo nós não sendo merecedores de nada, e que nos chama em horas diferentes, mas para exatamente salvar-nos, para de fato nós termos alcançado a sua misericórdia. E não é para haver disputa de primeiro ou de último lugar, não é para haver intrigas por conta disso, inveja por achar, o ciúme por achar que Deus está dando privilégio para um e não para outros, porque o Evangelho não é dessa forma. Imagina você lá no céu ficando cabisbaixo, murmurando por conta de um ou de outro estar mais próximo de Deus e você está distante. Você tem valor para o Senhor. Assim como nessa vinha para o pai de família, tanto os primeiros trabalhadores como aqueles que estavam ociosos na praça, na hora terceira, na hora nona e na hora 1/10, tinham o seu valor. Era necessário eles também ser alcançados pela misericórdia desse pai de família que representa Deus. Não adianta você querer ser narcisista, egoísta, achar que a salvação é só para você, que os outros não merecem salvação. Isso até é uma atitude de fariseu que não vai, impede dos outros de irem, que tem ciúme dos outros que estão indo, que quer chamar a atenção de Deus de qualquer maneira, que querem ter privilégio diante de Deus e assentar nas primeiras cadeiras, fileiras e tal. O Evangelho, repito, não funciona dessa maneira. Jesus, a doutrina de Deus não é dessa maneira. É amar a Ele sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. O amor ao próximo, na luz do Evangelho, transcende tudo aquilo que nós já pensamos, ouvimos ou sabemos. As coisas são diferentes. Tudo é diferente. Que Deus os abençoe. Faça pensar nesse sentido, para que acabe a dissensão, as picuinhas, os ciúminhos, para que nós não sejamos que nem os irmãos quando receberam o filho pródigo, ou melhor dizendo, quando o pai recebeu o filho pródigo, eles ficaram ali enciumados, porque o pai estava dando mais atenção ao filho pródigo. Mas essa, de fato, é a missão de Deus, e é salvar os perdidos. Eles têm mais valor. Uma alma salva vale mais do que o mundo todo perdido. Uma alma salva encobre uma multidão de pecados. Quem ganha almas sábio é. A alma de cada um de nós, ela é valiosa. Então, não existe para Deus disputa de qual é a alma mais preciosa.
Não existe para Deus acepção de pessoas. Então não devemos ficar aí enciumados, porque Deus agora está tratando bem daquele sujeito, daquela pessoa, daquele indivíduo, porque é o mesmo sentimento por nós, só que não no momento, né? Não naquele instante, né? Quer dizer que se nós se desgarrarmos do apreço do Senhor, Ele vai atrás de nós, porque também nós temos o nosso valor. Pensamos nesse sentido, que você que é empregador, que você que é empregado, também pense nesse sentido. Como Deus é amoroso, como Deus é bondoso, que assim sejamos para com os outros, inclusive sem esperar ajuda, sem esperar, melhor dizendo, retribuição, sem esperar a pessoa lhe agradecer, fazer porque de fato você sente de Deus, tem condições, está vendo que a pessoa precisa, então fazendo isso para louvar o nome do Senhor, para que Ele seja enaltecido e engrandecido. Que Deus os abençoe e entenda melhor exatamente isso. Paz e graça. Até a próxima.